Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. O tema do livro é a revelação de Jesus Cristo. E o versículo tema é Apocalipse 1:7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Glória a Deus. É uma certeza. Bom, no nosso último estudo de Apocalipse, nós estudamos a carta, a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna, a igreja sofredora, né? A igreja que estava sendo perseguida por causa da sua fé em Cristo. E nós aprendemos com essa mensagem de Jesus à sua igreja várias coisas. Que o Senhor tem o controle de cada tribulação nas nossas vidas, de toda a adversidade que nós passamos. Aprendemos também que nossa fé é testada e nos é dado sempre a oportunidade de glorificar ao Senhor no meio das tribulações, no meio das provações. Nós somos purificados e santificados por meio das provações também. E aprendemos que nenhuma tempestade é eterna. Amém? Nenhuma luta, nenhuma provação, não é? Toda tempestade uma hora passa. Louvado seja o Senhor. Ele tem o controle, né, de todas as coisas em suas mãos. Nós aprendemos que a nossa resposta deve ser humilde, né? O Senhor é aquele que ele resiste ao soberbo, mas tem graça para o humilde. Amém? Então, nós confiamos no amor de Deus em meio às tribulações. Jesus nos lembra que assim como ele venceu a morte, nós que cremos nele, também vencemos a morte. Amém? Glória a Deus. Então, a morte já é um inimigo vencido para mim e para você, por causa de Jesus. Glória a Deus por isso, né? É tremendo, irmãos, mas nós não vamos saber o que é morte, tá? Nós não, porque Jesus venceu a morte. A morte é um inimigo, né? Mas que Jesus venceu, né? Jesus venceu esse inimigo por nós, né? Então, para nós, o que é a morte? É fechar os olhos aqui e abrir na presença do Senhor. É isso, né? É uma promoção. Para nós, morte é isso, né? É fechar os olhinhos aqui e abrir na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, amém? Mas agora, essa noite, nós vamos ver a mensagem de Jesus a uma outra igreja, a terceira igreja das 7 no Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Então, hoje nós vamos aprender com a mensagem de Jesus, né, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é conhecida como a igreja transigente. É aquela que abaixa o padrão de santidade, que se compromete com o mundo, né, que se compromete com o pecado. E nós vamos ver a mensagem que Jesus traz para essa igreja. Nós vamos aprender com a mensagem que Jesus traz a essa igreja em Pérgamo, a sua igreja em Pérgamo. E isso está em Apocalipse capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Então vamos ler juntos e nós começamos a meditar nessa palavra. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. Diz aqui: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas,
Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Nós oramos mais uma vez, pedindo que o teu Espírito Santo nos lidere, Deus, nesse momento. Senhor, que toda preocupação, Senhor, que toda qualquer coisa que esteja tentando roubar a nossa atenção nesse momento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Deus repreenda, Senhor, que o Senhor capture a nossa atenção, o nosso coração, que o Senhor fale, Deus, conosco, Deus, que a tua palavra caia em terra fértil, Senhor, que possa produzir muitos frutos para a tua glória. Nós entregamos, nós consagramos esse momento ao Senhor e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. O tema da mensagem dessa noite é seja irrepreensível. Seja irrepreensível. E o que quer dizer irrepreensível? A palavra irrepreensível, ela aparece, em várias vezes na palavra de Deus. E é requerido de nós cristãos, sermos irrepreensíveis. Mas o que quer dizer isso? Ser irrepreensível não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, não quer dizer que nós nunca vamos errar ou pecar. Não é isso. Ser irrepreensível significa que o nosso coração, ele vai buscar a justiça de Deus e a santidade de Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Nós vamos ser homens e mulheres que amam a Deus e que vão buscar essa santificação, vão se render constantemente à vontade do Espírito Santo. É isso que significa ser irrepreensível. Deus chama a sua igreja a ser irrepreensível, a buscar, de todo o coração essa santificação, a buscar de todo o coração não ter nenhuma razão para ser acusado, não ter nenhuma razão para que alguém aponte o dedo para você. Olha, isso aqui é pecado, isso aqui está contra a vontade de Deus, isso daqui é errado. É isso, Então, nós temos que viver de uma forma irrepreensível nesse mundo, de forma a dar um bom testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Que nós realmente somos pecadores, salvos pela graça de Deus, mas que buscam a vontade do Senhor, que estão caminhando para o alto, que anseiam se parecer cada vez mais com Jesus. Amém? Então, isso é ser irrepreensível, Nós devemos ter esse desejo ardendo no nosso coração, queridos, sermos irrepreensíveis, Não temos nada que as pessoas possam nos acusar, de alguma coisa. E ainda que nos acuse, elas estarão erradas, não nós, Então, isso é ser irrepreensível, tá bom? Bom, seja irrepreensível. Essa é a mensagem dessa noite. Vamos começar então, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. O versículo 12 começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Nessa cidade, nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, que ficavam nessa parte, na província romana da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E haviam mais igrejas ali, em outras cidades, porém, o apóstolo João está na ilha de Patmos, forçado, ali está no exílio, forçado a trabalhar duro como um escravo, praticamente preso, por Roma, mas ele tem uma revelação do Senhor Jesus e ele escreve o livro do Apocalipse. E nesse princípio, capítulos 2 e 3, nós vemos 7 mensagens que o Senhor Jesus dá, uma a cada igreja, Ele escolhe 7 igrejas de todas as suas igrejas para que recebam cada uma mensagem. Essas mensagens têm a ver com a igreja do Senhor em todas as eras. É uma mensagem que chegou até nós hoje, porque nós precisamos dessa mensagem, assim como todos os séculos anteriores, toda a igreja antes de nós necessitou dessa mensagem. Essa mensagem falou com as igrejas no momento que o Senhor mandou a mensagem, e ela fala com a igreja do Senhor em todo o mundo, em todas as eras. Essa mensagem também, elas têm a ver, elas estão ligadas com a história da igreja,
com todas as diferentes eras da igreja até a volta de Jesus, desde o Pentecoste até o retorno do Senhor. Cada uma dessas 7 igrejas tem a ver com o momento da história da igreja. É muito interessante. Você vê a igreja de Éfeso, né? A igreja que aprendeu a evangelizar e começou, né, com... A igreja de Atos começou cheia do Espírito Santo. Mas aí você chega na igreja de Éfeso, você já vê o quê? Que eles só estão trabalhando, o Espírito Santo ficou lá atrás, né? Eles estão ali perdidos no seu primeiro amor. E aí é aquela fase que a igreja, ela passa a ser uma máquina. E aí começa a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, né? É a igreja que quando o imperador e tantas autoridades começam a perseguir os cristãos para calá-los, para que eles não preguem mais a mensagem do evangelho, para que ninguém conheça Jesus. E a gente viu que a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, o quanto que eles pagaram o preço, né? Para que o evangelho pudesse continuar. Não se calaram. E o Senhor louva essa igreja. Mas depois dessa fase, através de Constantino, né, um dos imperadores romanos, tudo isso vai mudar, porque esse imperador ele se converte ao cristianismo. E aí, o que acontece? No primeiro momento é um alívio, né? Não tem mais perseguição, né? Mais tarde um outro imperador fala que é proibido ser pagão, todos têm que ser cristão à força, ou seja, não importa se você teve um novo nascimento ou não, não importa se você conheceu Jesus ou não, você é obrigado a se chamar cristão. Então você imagina o que entrou dentro da igreja. Todo o paganismo, toda a idolatria, todas aquelas práticas que não tem nada a ver com Jesus, acabaram entrando, porque eles eram obrigados a ser cristãos. Então, não foi muito bom, não foi uma boa ideia, né? Estabelecer o cristianismo como uma religião oficial. E é exatamente nessa fase, né? Essa fase que essa igreja, ela fala conosco. É um período em que a igreja do Senhor, ela começa a se comprometer com o pecado, a deixar com que heresias entrasse e enfraquecesse a fé dos irmãos, né? Não temos como negar porque esses efeitos não ficaram lá atrás, né? Ainda hoje, a igreja do Senhor Jesus, ela sofre com heresias, né? Com ensinamentos que não são bíblicos, mas que acabam entrando, né, dentro da igreja e o pior, encontrando espaço e crescendo e afastando as pessoas da doutrina bíblica, da sã doutrina, né? Então, só para vocês entenderem, era exatamente essa a situação da igreja em Pérgamo, tá? Era a igreja, ela estava permitindo que heresias, que doutrinas, né, de homens de fora da palavra de Deus estivessem encontrando espaço dentro da comunhão dos santos, dentro da igreja. Então, esse é um problema. Vamos falar sobre a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era a capital dessa província romana da Ásia Menor. Ela era a capital. Nessa fase, já há 300 anos, era a capital. E era um lugar rico, mas era um lugar assim, tinha uma universidade lá, né, com uma grande biblioteca, né, 200 mil volumes, né, que depois... né, um dos estadistas dá como presente para Cleópatra e toda essa história dessa cidade. Mas além de ser um centro cultural, ela também era uma cidade muito religiosa, né? Tinha templos para todos esses deuses da mitologia grego-romana, né? Para Zeus, para Ártemis, né, ou Diana, tinha para todos esses deuses aí da mitologia romana. E tinha também 3 templos para o imperador. Interessante, porque na igreja de Esmirna a gente viu que eles eram obrigados, né, a colocar uma pitada de incenso e falar que César é Senhor. E eles estavam morrendo, né, por não negar a fé em Jesus, por não dizer que César é Senhor. Mas aqui nós vamos ver que a história é um pouco diferente. Eles não estão debaixo dessa perseguição toda. Por que será? Né? Por que será? Porque havia esse comprometimento com o pecado. Né? Eles estavam pensando que tudo bem, a gente louva a Deus aqui, a gente vai lá, né, dá ali uma pitadinha de incenso, fala, César é Senhor,
e fica tudo certo. A gente volta e continua a adorar Jesus, né? Então estava havendo essa corrupção dentro da igreja, né? Da fé, essa prostituição da fé estava acontecendo dentro da igreja em Pérgamo. E Jesus não estava nada feliz com isso. A cidade de Pérgamo, né? Ela ficava ao norte da cidade de Esmirna. No círculo das 7 cidades, ela é a mais ao norte. E algo muito interessante é que nessa cidade era grande o comércio de papel, o pergaminho. Daí, né, eles chamavam de pergamena, né? Pérgamo, pergamena, pergaminho. É interessante isso. Mas era no meio dessa cidade rica, né, cheia de idolatria, né, de imoralidade sexual, porque todos esses templos aí havia prostitutos cultuais, mas tinha um templo em especial que era era feito para um deus Euscalápio, que era o deus da cura. E essa cidade, ela era muito conhecida principalmente por esse templo e adoração a esse deus, né, que eles falavam que era o deus da medicina. Então vinha gente de tudo que era lugar, né, para Pérgamo para serem curados por esse Deus, né? Então eles tinham umas práticas um pouco estranhas, eu vou ler aqui depois para vocês. Mas era esse contexto, né? Aliás, posso ler agora? Um estudioso disse o seguinte, olha só: os sofredores eram autorizados a passar a noite na escuridão do templo. No templo havia cobras domesticadas. À noite, o sofredor era o enfermo, poderia ser tocado por uma dessas cobras domesticadas e inofensivas, enquanto ela deslizava sobre o chão onde ele estava deitado. O toque da cobra era considerado o toque do próprio Deus. E o toque era considerado para trazer saúde e cura. Euscalápio. E a insígnia era uma haste com uma cobra. É usada até hoje como símbolo da medicina. Interessante, né? A origem disso. Era esse deus, Euscalápio, que era adorado e tinha esse símbolo. Então, era nessa cidade aí que se encontrava essa pequena igreja, né? A igreja de Pérgamo. E aí diz, continuando o versículo 12, diz que lá estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você sabe que para cada carta, Jesus ele revela uma parte, né, uma característica da visão que João teve lá no capítulo 1, né? Para a igreja de Esmirna, ele é aquele que venceu a morte, né, que morreu, mas que ressuscitou. Aqui, para a igreja de Pérgamo, olha como Jesus se apresenta para eles. Vamos ler de novo? Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vocês lembram na visão de João onde que estava essa espada? Pode falar. Na boca, isso mesmo. Saía da boca uma espada afiada de 2 gumes, né? Então agora Jesus está se revelando para essa igreja como aquele que tem essa espada afiada de 2 gumes saindo pela boca dele. Então eles têm a imagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A espada que Jesus fala a respeito, ela pode trazer alívio para muitos cristãos em Pérgamo, porque a espada também era o símbolo do imperador. Então, era melhor a espada de Cristo do que a espada do imperador. A espada de Cristo tinha a ver com a sua palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com ela que nos defendemos, é ela que nos usamos para guerrear contra as obras das trevas. Então, a espada fala da palavra de Deus. Então, para aqueles cristãos em Pérgamo que estavam perseverando sem se contaminar com as heresias que estavam entrando, sem se comprometer com o pecado, ou dar concessão para o pecado, para eles era um alívio, que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Mas e para os outros? Né? Para aqueles que estavam com um pé na igreja, um pé no mundo, aqueles que estavam mais para lá do que para cá, aqueles que achavam que tudo bem, né? Fazer tudo que o mundo faz, né? Não precisa se santificar, não precisa buscar Deus, não precisa ser diferente. Para esses a espada era um problema. Para esses a palavra de Deus, ela significava separação.
ela significava morte. Então a espada, ela divide. A palavra de Deus, ela divide. É uma mensagem dura que Jesus está trazendo para essa igreja, mas é muito importante. Às vezes as pessoas não têm como despertar, né, da apatia espiritual, a menos que elas recebam uma palavra que as desperte, que as faça parar de fazer o que elas estão fazendo. Jesus, ele vai cobrar dessa igreja um arrependimento, ele vai cobrar dessa igreja uma mudança de direção. Elas estão indo para o caminho do abismo, mas agora elas têm que voltar, têm que se voltarem para Jesus de novo. Então a palavra de Jesus, ela vem confrontando, né? Ele já começa a confrontar, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ela vai ser uma bênção para os que creem, mas ela vai significar separação e morte para os que não seguem a Jesus Cristo. E não tem como, né? Não tem como ficar em cima do muro, né? Estar em cima do muro é já ter uma decisão, né? É já estar contra Jesus. A verdade é essa. Muito bem, então Jesus se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e a gente lembra de Hebreus 4:12, é claro, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela discerne as intenções do nosso coração. Não importa o quanto as pessoas julguem você, a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir, de separar, de julgar corretamente, perfeitamente, as intenções do nosso coração. Então, isso que significa que a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar fundo. Ela tem o poder de penetrar fundo, ela tem o poder de nos transformar de dentro para fora. A palavra de Deus tem o poder de curar as nossas vidas. Mas o que o Escalapio fazia era uma farsa, era uma fraude. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma. Ela tem poder de transportar o pecador do lamaçal do inferno para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus. Só a palavra de Deus tem esse poder. E todos que creem experimentam isso. Amém? Todos que creem na palavra de Deus experimentam dessa cura. Não é só a cura do corpo, mas também a cura da alma, a cura do espírito. Amém, igreja? Então é dessa espada que o Senhor está falando. O Senhor usa o mesmo termo, né, que aparece aqui para a espada. A Bíblia apresenta em 7 outras passagens, mas a gente pode falar isso na quarta-feira na comunhão dos lares. Muito bem. Então, a palavra de Deus é ao mesmo tempo um instrumento de salvação para os que creem, mas é também um instrumento de morte e condenação para os que não creem. Ela divide. Versículo 13. Jesus diz assim, depois que ele se apresenta: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então, novamente, Jesus mostra que ele conhece a sua igreja, né? Para todas as igrejas, ele mostra o quanto ele sabe, né? Seja o nosso sofrimento, a nossa luta, o nosso trabalho árduo, o que for. Ele nos conhece como ninguém, né? Ele nos conhece perfeitamente. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então, essa cidade de Pérgamo era conhecida aos olhos de Jesus como o lugar onde Satanás habita. Se você ler no final do versículo 13, ele fala onde Satanás habita, onde Satanás mora. Né? E ele começa falando que é lá que está o trono de Satanás. Então, quando Jesus fala isso traz um conforto, né, para os cristãos dessa cidade. Poxa vida, eu estou cercado de idolatria, eu estou cercado de tanta coisa ruim, tanta coisa má, tanta perversidade, imoralidade sexual, idolatria, mas Deus está me vendo, Deus está comigo, eu não estou sozinho, né? Eu não estou sozinho. Eu me lembro de Daniel, né, cercado por imoralidade sexual, ainda jovem, mas ainda assim escolhendo, né, se santificar, escolhendo estar com o coração reto diante de Deus, não deixando se corromper com a realidade à sua volta. Tremendo exemplo para nós. Então, Jesus, quando ele fala isso, isso traz um alívio para nós mesmos hoje, né? Que a gente olha o mundo, quanta perversidade, quanta maldade, quanta coisa horrível. A gente fica falando, Senhor, Maranata, 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 volta logo, Senhor.
aflige a gente, né? A realidade carnal e a imoralidade sexual desse mundo, ela nos aflige. E o Senhor nos dá força para continuar, né? Então Jesus, ele fala, eu sei onde você vive, eu sei que está difícil, eu sei que está difícil. E às vezes é tudo que a gente precisa ouvir, não é? Quando a gente está passando por muitas lutas, irmãos, muitas lutas, e parece que ninguém nos entende, parece que ninguém consegue sentir a nossa dor, ouvir Jesus falando, eu sei que você está passando. Eu sei que você está passando. Isso para mim muitas vezes é tudo. Isso para mim é tudo, né? Eu sei que o meu Redentor vive, que Ele conhece o meu coração. Ele sabe exatamente o que eu estou passando. A minha aflição Ele conhece. As minhas lutas Ele conhece. Tudo que o inimigo tem feito contra a minha vida Ele conhece. E então Jesus ele está vendo, né, que esses irmãos eles estão numa cidade terrível, espiritualmente terrível, né, onde está o trono de Satanás. Imagina, né? E ele fala, eu sei, né? Eu sei. E o trono de Satanás, ele pode ser várias coisas, nessa menção ao trono de Satanás. Ela pode ser, eu coloquei aqui, ó, acho que é o próximo slide. Por favor. Aí, ó. Em muitos aspectos, Pérgamo era uma fortaleza do poder satânico. Pérgamo era um centro de religião pagã, tinha um enorme altar semelhante a um trono, dedicado ao deus romano Zeus. Era um centro para o antigo sacerdócio babilônico. Era o centro político do governo romano, que exigia adoração. Então imagina, viver numa cidade assim, né? Pesado, né? Acho que a atmosfera dessa cidade era pesada. Eu vou fazer um parênteses bem rápido, né? O ano passado, o retrasado, eu fui fazer um casamento que eu passava pela cidade de Aparecida, e aí a gente parou para comer alguma coisa, mas a gente sentia uma atmosfera muito pesada, além da gente cortar o coração de ver tanta gente na estrada descalço, ou carregando alguma coisa pesada, ou se sacrificando de alguma forma. Era um ambiente triste, era um ambiente que pesava, e você sentia a atmosfera espiritual da cidade. Eu fico imaginando a atmosfera espiritual dessa cidade, né? O peso, a opressão que operava ali. E Jesus, ele via isso. E ele tem compaixão da sua igreja, porque o seu povo estava morando ali. E aí a gente vai ver o que Jesus fala aqui, ó. Próximo versículo 13, continuação. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Jesus, ele reconhece que seu povo perseverou, que seu povo não se rendeu a essa pressão, a essa atmosfera né, negativa, né, maligna, né, essa opressão satânica. A igreja de Pérgamo permaneceu firme e Jesus reconhece isso. Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Jesus reconhece. Jesus reconhece quando a gente persevera, irmãos, no meio, resiste o pecado. Jesus, ele reconhece quando nós lutamos com as armas que ele nos deu, a oração, o jejum, a gente pede oração para o irmão, a gente não se rende ao pecado, a gente não cede, a gente não se dobra à vontade, seja da carne, do mundo, de Satanás. Jesus reconhece. E isso é tremendo para nós, isso é muito importante para nós. A igreja em Pérgamo se mostra como desafio para os cristãos de hoje, para se manterem verdadeiros enquanto são engolidos pelo mal deste mundo atual, pela apostasia crescente e pela tentação de se comprometer com esse mundo. Então, irmãos, sejamos como os irmãos em Pérgamo, que resistem, né, à maldade, né, à pressão, à opressão maligna à nossa volta. Nós temos a ajuda do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos foi dado, irmãos. E ele é chamado de conselheiro. O conselheiro, o consolador, né? O amigo, né? Aquele que está ao nosso lado
para qualquer hora. Aquele que quando nós não temos força para caminhar, Ele nos leva no colo. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Porque nenhum de nós é super crente, nenhum de nós é super herói. Para nós enfrentarmos a opressão desse mundo, as astutas ciladas do diabo, irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Sozinhos nós nunca vamos conseguir. E nós temos essa ajuda. Todos nós podemos contar 24 horas com o conselheiro, né? Com aquele que traz o consolo, aquele que nos guia, aquele que veio para nos ajudar, o ajudador, diz a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós não temos desculpa, né, nem licença para o pecado. Amém, igreja? Nós não temos. Glória a Deus por isso. No versículo 13, na parte final, diz assim, ó: nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus, ele louva, ele parabeniza essa igreja, que eles permaneceram fiéis, mesmo quando Antipas foi morto. Não é dito que muitos irmãos estavam sendo mortos pela fé aqui, mas pelo menos Antipas morreu pela fé. Não é falado desse homem Antipas em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum registro histórico. Então, Jesus viu. Então, Jesus é o único que fala de Antipas. E não é tremendo isso, que ainda que ninguém fale sobre você, ainda que ninguém fale o quanto você tem resistido ao pecado, o quanto você tem resistido à maldade do mundo, você não tem se comprometido com o pecado ou baixado esse padrão de Deus. Jesus está vendo? Isso nos basta. Isso é tremendo, irmãos. Jesus, ele chama ele minha fiel testemunha. Irmãos, isso é o que nos importa. O mundo pode nos condenar, o mundo pode nos matar, mas se Jesus fala, você é minha fiel testemunha, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. Eu quero. Esse é o título, aliás, que no capítulo 1 é dito do próprio Jesus Cristo. É como se o Senhor reconhecesse aqui, ó, ele está comigo, né? Ele é da minha turma, minha fiel testemunha. Irmãos, nós queremos ser fiéis testemunhas. Não importa nada mais. Importa querer ouvir do Senhor. Entra no bolso do teu Senhor, né? Servo bom e fiel. É tudo que ansiamos, é tudo que queremos, irmãos. O resto é resto. Vai passar, vai queimar, vai ficar para trás. Mas nos importa a eternidade com o nosso Senhor. Então eu amo isso, né? Porque se existe o único lugar que nós podemos sofrer por amor a Jesus é aqui. No céu é só glória. No céu ninguém vai sofrer mais por Jesus. Se nós podemos sofrer por amor ao Senhor, é aqui. É a nossa única oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, né? Ao ponto de sofrer pela fé, é aqui. No céu nós não vamos ter essa necessidade mais. Então, vamos aproveitar as oportunidades, vamos viver para o Senhor. Jesus fala que mesmo quando Antipas, a fiel testemunha dele, foi morto ali naquela cidade onde Satanás habita, eles continuaram fiéis. Eles não negaram. Eles não negaram o nome do Senhor. A fé em Cristo Jesus. Então, Jesus reconhece isso. Glória a Deus. Mas, antes da gente seguir adiante, um estudioso bíblico disse: é verdade que nenhuma história eclesiástica faz menção a este mártir Antipas, o que argumenta que ele foi uma pessoa de nota obscura para o mundo. Mas Cristo veio e percebe os pequeninos que lhe pertencem, embora o mundo os ignore. Deus seja louvado. Ele é tudo que nós precisamos. E a palavra para mártir é a mesma palavra para testemunha no Novo Testamento. Então, eu quero ler para vocês uma nota. Diz aqui, ó, mártir é a palavra grega antiga martus. Martus é uma palavra muito interessante e sugestiva. No grego clássico, martus nunca significa mártir, no sentido que damos ao termo. Hoje, para nós, mártir é aquele que morre por suas convicções, né? Que morre pela sua fé. Veja, sempre significa uma testemunha. Então, antigamente, essa palavra martus era usada para quem era testemunha. O martus foi alguém que disse, isso é verdade, e eu sei disso. Só na época do Novo Testamento é que martus significa mártir. Então, só foi aplicada como mártir, como aquele que morre pela fé, depois dos cristãos.
Então, só depois que os cristãos passaram a ser mortos pela sua fé, é que começaram a usar a palavra mártir, né? Mártires como testemunha, para mártir, aquele que morre pela sua fé. Tremendo, né? Isso é tremendo. E é verdade, irmãos, ninguém vai querer morrer por uma mentira, mas por uma verdade, sempre vai valer a pena morrer. Amém? Então, essa é a nossa vida. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Ai, né? Tava bom demais. Tava indo bom demais, né? Que bom permanecer fiel, mesmo no meio da cidade que Satanás habita, que tem o trono dele, cheio de idolatria, imoralidade sexual. Oh, que bom que esses irmãos permaneceram fiéis. Mas Jesus não estava totalmente contente com esses irmãos. Havia alguma coisa que estava desagradando o coração do Senhor e ele precisa falar. Vocês já sentiram essa situação, irmãos? Quando as coisas não estão muito boas e a gente precisa falar, é importante falar. É importante não dar espaço para que o mal cresça. É importante a gente não ser conivente, né, com o mal. Muitas vezes nós temos pessoas amadas, pessoas queridas, familiares, que a gente está vendo que estão indo por um caminho de destruição e morte. E a gente fica com medo de falar, a gente fica com receio, a gente não quer perder a amizade, a gente não quer que a pessoa fique chateada com a gente. Então a gente começa a curtir lá no Facebook e fala, vai mesmo, é isso aí, vai nessa, né? Aí coloca, amiga, não, tô brincando. Mas o que eu quero dizer é, a gente não pode ser conivente com o que é errado. A gente não pode fazer vistas grossas com aquilo que está fora. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Porque nós não vamos ser felizes e completos se nós fizermos isso, irmãos. Deus vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde. Deus vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde. Então Jesus tem que falar. Jesus tem que falar, olha, você é uma bênção. Mas isso não está certo. Você é uma bênção, irmão. Você é uma bênção, irmã, mas isso não é legal. Isso não é legal. Isso é errado. Isso fere o coração do Senhor. Tem que mudar. Tem que mudar. Então Jesus ele vai falar aqui que algumas coisas não estão boas. Eles precisam mudar. Continuando no versículo 14. Olha só, Jesus vai falar duas coisas. Ele vai pontuar duas coisas que os irmãos de Pérgamo têm que mudar. Primeira, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Então, o primeiro problema deles é que havia na igreja em Pérgamo pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão. Isso é uma perversidade, tá? Porque a gente já vai falar, se você não lembra quem foi Balaão, a gente vai falar rapidinho. Que ensinou Balaque a armar cilada contra o povo de Deus. Então você imagina, né, que tipo de heresia era essa, que tipo de ensino era esse que fazia com que as pessoas elas se sentissem coagidas, né, armando cilada, elas caíssem no pecado. Ou vivessem, ou convivessem com o pecado como se Deus não estivesse vendo, né? Como se tivesse tudo bem para Deus. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Então, é bem parecido com a igreja de Corinto, que tinha um monte de coisa acontecendo e ninguém falava nada. Deixa crescer, vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos louvar a Deus. E não estava certo, e o Senhor começou a cobrar, e começou a falar, não, o que está errado tem que ser arrumado. Não dá para continuar assim. Irmãos, muito sério, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai fluir do jeito que ele quer enquanto tiver alguma coisa errada. Enquanto as pessoas não estiverem sendo sinceras, né? Sinceras, abertas, para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar. E eu vou falar para vocês que isso é uma tolice, irmãos, porque se nós como igreja não dermos ao Senhor a liberdade do Espírito trabalhar, significa que nós estamos fazendo a obra de Deus na nossa força. Significa que nós estamos impedindo o melhor de Deus.
É como se... E é certo isso. Se você sua para começar uma coisa, você vai continuar suando para manter essa coisa. E nós não queremos. Nós não queremos ficar suando para manter uma coisa que não é de Deus. Nós preferimos abrir mão daquilo, desde que o Senhor tenha liberdade para trabalhar no nosso meio. Então, era isso que estava acontecendo ali. Falando de Balaão, Balaão era um profeta, né? Um profeta lá do Antigo Testamento. O livro de Números fala a respeito de Balaão. Só que um rei inimigo de Israel procurou esse profeta e falou: quanto você quer para amaldiçoar os israelitas? Ele falou: o quê? Quanto? Opa! A princípio ele resistiu um pouquinho, né? Fez ali aquela cena, né? Falou: é longe de mim fazer isso, né? É o povo de Deus, né? E aí, quando a gente aumenta a oferta, a gente dá mais. Era absurdo, irmão. Se você lê o livro de Números, você se entende que é um absurdo ele ficar em dúvida. É um absurdo por si só ele considerar ouvir esse povo. Ainda mais ele, eu vou consultar Deus, né? O que Deus falar, eu faço. Absurdo. Sabe o que acontece? Ele acaba indo. É o profeta que a mula fala com ele, né? A jumenta, né? A jumenta teve que falar com ele e ele estava tão cego que ele conversou com a jumenta e nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. De tão cego que ele estava. E ele tenta amaldiçoar o povo, só que Deus não deixa. Deus só dá a bênção para o povo. Isso fala conosco. E o texto bíblico fala, esse povo é abençoado, você nunca vai conseguir amaldiçoar eles. Não é verdade? Balaão, o que você está fazendo? Esse povo é protegido por Deus. O que você acha que vai conseguir fazer contra esse povo? Nada. Você vai perder seu tempo. E realmente ele perdeu o tempo dele, né? Mas essa fraqueza, né, do profeta, primeiro, de prostituir o seu dom, né? Quantos hoje prostituem o dom que Deus deu com tanta facilidade? Não precisa nem oferecer uma quantidade grande, às vezes é só pelo ego, às vezes é só para inflar, se prostitui, né? Para quantos hoje a fé se tornou fonte de lucro? Não é? Isso é prostituição espiritual. E não pensa que Deus está de olhos fechados. Ele conhece. Ele conhece. Ainda mais quando tira proveito da própria noiva dele, que é a igreja. Se mexe com a sua esposa, sua noiva, sua namorada, você vai ficar muito bravo, né? Mexe com a minha esposa, mexe comigo. Não tem como eu não sentir a dor dela. Não tem como eu não defendê-la. Não seria marido dela se eu não a defendesse. Quem vai mexer com aquela por quem Jesus deu a própria vida? Quem? Quem é louco? Existem muitos. Existem ainda muitas pessoas que tentam tirar vantagem no povo de Deus. Tem muitos loucos, muitos Balaões aí, ou que aprenderam a doutrina de Balaão, que tenta extorquir, que tenta tirar vantagem do povo de Deus, da igreja, aquela por quem Jesus deu a vida. E a palavra de Deus é muito clara, isso não passa batido diante dos olhos do Senhor, o julgamento desse já é certo, e a gente pode descansar nessa certeza. Mas, infelizmente, a igreja de Pérgamo estava fazendo vista grossas para isso, eles estavam deixando isso correr solto. Ninguém se levantou para falar: não, espera aí, isso está errado, não vamos aceitar isso aqui. Não pode, não deve. E olha só o que essa doutrina de Balaão fez com o povo de Israel, tá? Como que foi que eles acabaram caindo na armadilha. Continuação do versículo 14. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, basicamente, aplicando para nós, é como se fosse assim: sexo antes do casamento é super normal. Quem não faz isso? Todo mundo faz. Adulterar, acontece, e vida que segue. Quem não faz isso?
A homossexualidade é a coisa mais normal nos nossos dias, gente. Para de ser careta, isso é normal. E já está chegando ao ponto de pedofilia ser natural também. Olha o absurdo. Mas é porque você começa a dar concessão, né? Tudo começa assim, ó. É como se você dissesse assim, isso aqui não tem problema. Só isso, só isso. Isso aqui não tem problema. Só que não fica só nisso. Um abismo chama outro abismo. E logo você está dando concessão a alguma coisa a mais. E a uma coisa maior. É como se você usasse uma droga e precisasse cada vez uma dose maior. É exatamente o mesmo processo. Você acaba se corrompendo. Você acaba ficando cego para o pecado. E o pior, a mente fica cauterizada. Você já não sente que está pecando mais. Isso é um perigo. E acontece no meio da igreja? Infelizmente acontece, irmãos. Infelizmente acontece. E muitas vezes as pessoas são tão cegas que elas chegam a ser agressivas. Se você vai apontar o erro delas, ela quer te matar. Ela tenta virar o jogo e falar que e os seus problemas? E ela fica procurando um problema em você porque ela não quer se arrepender. Ela não quer mudar de vida. Ela está completamente cega. Mas começou assim? Não. Essa igreja começou corrupta? Não. Foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E aí, de repente, assim, deu incenso para César e fala, Senhor, tudo bem, porque à noite eu estou lá na Calvary Pérgamo, louvando o Senhor. Então, assim, tudo bem, né? A gente vai lá bater o tambor, né, na manhã ou à noite, né? E depois a gente vai louvar Deus. Então, é dessa forma que as concessões acontecem e, infelizmente, acabam tomando conta do corpo de Cristo e afastando o cristão de Deus. Né? Infelizmente, é isso. Então, imoralidade sexual estava sendo uma prática normal. E esse alimento sacrificados a ídolos, irmão, não era só que eles estavam comendo a carne que o seu João do açougue, da esquina, ofereceu lá para o rei Zeus. Não era o problema deles comerem essa carne lá, que tem a imagem. Porque a gente vai nos mercados, tem uma Sidona, né, que até assusta. Assim, tem umas coisas estranhas, né, umas imagens malucas. A gente não compra carne lá. Porque Paulo falou, você ora e come, né? E tá tudo certo. Só que não era essa questão. Não era um problema, né? Como Paulo lida com a comida sacrificada a ídolos lá, que dá a opção, o irmão que tem a fé forte, não tem problema. Mas se o irmão tem a fé fraca, né? Não vamos comprar essa carne, vamos tomar sopa hoje, né? Não é essa a questão, né? A questão aqui da comida sacrificada é comunhão, é adultério, é prostituição espiritual. É como se essa ideia de que tudo bem adorar a Deus e fazer essas outras coisas com as pessoas lá fora. Né? Era esse sentido, né, de adultério que estava acontecendo na igreja em Pérgamo. Porque o adultério, o que é adultério? Né? Adultério espiritual. Né? Você está cultuando a Deus, mas você tem outro Deus também. Né? E aí você fica dividido. Né? E o que acaba acontecendo quando a sua fé está misturada? Né? Porque adulterar é quando você coloca alguma coisa numa coisa que é pura. Né? Se você mistura alguma coisa ou adiciona alguma coisa em algo que é puro, aquilo não é mais puro, aquilo é adulterado, né? Então, isso que é adultério, é você misturar uma coisa que é fora de Deus, dentro das coisas de Deus. E Deus fala, não quero isso, para mim não serve. Jesus está falando, para mim não serve. Isso aqui está misturado, isso aqui não está puro, isso aqui não está sincero. O que Jesus está falando, igreja? Ou você é 100% por Jesus, ou não dá. Ou você é 100% por Jesus, ou não dá. Jesus está falando, essa é a mensagem dessa carta. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Não tem meio termo. Eu não aceito você pela metade. Eu morri por você naquela cruz, eu te quero por inteiro. O preço foi pago por inteiro. Corpo, alma, espírito. Eternidade comigo. Começar agora. Sem negociação.
Porque é esse o problema. O problema da concessão do pecado é a negociação. Você lembra do povo do Egito? Eu vou tentar ser muito rápido, mas é muito sério isso. Quando Deus falou, olha, vai, sai daqui, vai me adorar. Quando Moisés fala com o faraó começa a negociar, né? Essa negociação do diabo que é problema. Para que ir todo mundo? Vai só os homens. Vai lá, adora rapidinho e volta, né? E ele começa a negociar. Não. E Deus fala, não tem negócio. Você não tem que baixar o padrão, sabe, para agradar gregos e troianos. Não, você vai fazer o que eu te mandei fazer. E Deus arrancou seu povo com o braço forte do Egito. Deus fez o que ele queria fazer e ninguém impediu. Ninguém impediu. Então, irmãos, só para dizer, o inimigo vai sempre tentar negociar com você. Ele vai sempre falar, só dessa vez, só um pouquinho, só agora. Não. Diga não, irmãos, resista. Fala não. Porque isso pode me levar para uma outra dimensão longe do meu Deus. E não vale a pena. O inimigo, ele sempre vai tentar nos afastar de Deus. Esse é o único objetivo dele. Mas Jesus é digno de nossa vida por inteiro. Amém? Então, era isso exatamente o que estava acontecendo lá. Barclay disse que para evitar imoralidade sexual naquela cultura era preciso realmente nadar contra a correnteza. Nós vivemos nos mesmos tempos, na mesma época. E olha só, outra coisa que, versículo 15, que era um problema naquela igreja. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas, né, segundo os estudiosos, vem era uma seita, era uma doutrina que era ensinada, né, ou absorvida por muitas igrejas, infelizmente, que veio daquele diácono Nicolau, lá de Atos 6, que deixou com que a posição de diácono subisse a cabeça dele, e ele se achava assim, que poderia fazer aquilo que ele bem entendesse, né? Não, eu fui escolhido por Deus e eu não posso. E essa seita dos nicolaítas, ela é caracterizada por duas coisas: controle, domínio. São essas igrejas que você tem que dar até a chave da tua casa. Você tem que perguntar se pode ir no cinema assistir um filme, se você pode andar com aquela pessoa ou ligar para aquela outra pessoa. É absurdo para muitos de vocês, né? Mas é real, existe, né? Controle. Você não pode fazer nada antes de perguntar para mim. Você não pode. Eu sou o teu pai espiritual, eu sou o teu discipulador, eu sou o teu Senhor, o dono da tua vida. Essa era uma característica dos nicolaítas. A outra característica é que eles pensam, eu tenho liberdade de fazer algumas coisas e desculpa você não. Eu tenho a liberdade porque olha quanto eu trabalho, olha como eu sou responsável por tanta coisa. Ninguém é de ferro. E eles se autorizavam, eles se permitiam imoralidade sexual. Então, é claro, né? Sempre que você vê algum peso de legalismo, pode ter certeza. Onde você vê um peso de legalismo, tem coisa errada ali de baixo. Aquela aparência de santidade é para esconder alguma coisa lá profunda, lá de baixo. Infelizmente, irmãos, infelizmente. E estava acontecendo isso na igreja em Pérgamo. E Jesus estava vendo. Jesus não estava feliz. E ele tem que falar. E ele tem que fazer alguma coisa. Porque ele ama a igreja. Ele protege a igreja. Eu e você temos a nossa responsabilidade nisso, irmãos. Nós temos que falar, nós temos que agir sempre que vemos alguma coisa errada. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque muitos se calam, o mal cresce. Porque muitos se calam hoje, o mal continua a multiplicar lá fora. E mesmo dentro da igreja. E isso lembra muito abuso. Abuso espiritual. Né? Abuso espiritual. Você não tem o direito de reclamar. Eu sou autoridade sobre você. Você está errado, eu estou certo. Deus me mandou falar, Deus me mandou fazer. Você tem que obedecer. Abuso espiritual.
Nós não podemos compactuar com isso, igreja, nunca. Isso é um pecado contra o próprio Deus. Então, era isso que estava acontecendo, infelizmente, dentro da igreja de Pérgamo. E, versículo 16, e Jesus tem que falar, portanto, arrependa-se. E o que Jesus tem que falar, o que Jesus quer dessa igreja? Arrependimento. Arrependimento fala de mudança de pensamento e de atitude. Arrepender-se, eu estou indo nessa direção e eu me arrependo, passo aí nessa direção agora. Jesus está falando, eu estou falando que esse é o caminho reto, esse é o caminho certo. Se você está no caminho errado, você tem que se converter, tem que mudar de direção. É isso que Jesus está cobrando dessa igreja. Arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Jesus está falando, desse jeito não vai dar certo. Versículo 16, parte B. Se não, diz Jesus, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então Jesus de novo traz a espada, de novo Jesus traz a palavra dele. E aqui eu amo esse versículo, porque Jesus está olhando a igreja dele e ele está... Imagina alguém que você ama sofrendo e você não pode ficar parado. E aí Jesus fala, eu vou vir, se você não mudar, eu vou ter que intervir. Eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar isso. E eu amo porque Jesus é esse que te vê indo para o abismo e ele fala, eu não vou te deixar, eu sou fiel, eu sou justo, eu sou misericordioso, eu vou vir. E eu vou vir com a espada afiada na minha boca. Eu vou lutar contra tudo e qualquer coisa que está te fazendo ir por esse caminho. Deus, eu não vou perder a minha igreja, Jesus está dizendo. Eu não vou deixar a minha igreja cair num abismo. Eu vou lutar por ela. Eu vou lutar pela minha igreja. Jesus está falando. Jesus é esse que luta pela sua igreja. Não sei como você está hoje, né? Mas Jesus está falando conosco. Jesus está falando para nós. Eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua dificuldade. Mas eu vou vir lutar por você. Para nós que estamos bem, é uma advertência, essa palavra, e a gente louva a Deus. Deus, obrigado por ser tão fiel comigo, né? Quando eu não sou tão fiel contigo. E para aqueles que estão mal, para aqueles que se encontram nessa situação de que parece que eu me sinto amarrado, eu me sinto impossibilitado de mudar. Jesus está falando, eu vou vir, eu vou lutar, e eu vou cortar essas garras, eu vou cortar essas amarras, eu vou. Senhor, tu sabes exatamente, Senhor, quantos de nós se encontram amarrados, Senhor. Tu sabes exatamente quantos de nós têm se comprometido com o pecado em algum nível, Senhor. Alguns pouco, outros muito, Senhor. Mas eu te peço, Deus, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor, que discerne as intenções do coração, que fala conosco, que transforma as nossas vidas, que nos arrebata, Deus, do lamaçal do pecado e nos transporta para o reino da tua maravilhosa luz. Eu oro, Deus, nós oramos, Senhor, dissipa todo o mal, Deus, com a tua espada, Senhor. Que, Deus, essa palavra não venha da minha boca, mas da boca do próprio Deus, do próprio Cristo ressurreto, que ama a tua igreja, Deus, que veio morrer por ela, que ressuscitou para nos salvar, para garantir a eternidade. Deus, vem batalhar, Deus, essa batalha, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, dissipa o mal, Deus, com a espada, Senhor. Com a tua espada, Deus. Eu oro, Deus, eu clamo, Senhor, que haja libertação, cura verdadeira e restauração essa noite na tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus promete vir, igreja. Jesus promete agir. E no 17 ele diz,
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele deu a sua mensagem e ele espera uma resposta. E a resposta que Jesus espera é que essa palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro. Jesus, ele aguarda que a gente tome uma posição. Uma posição. Cada um de nós sabe exatamente que posição o Senhor quer que a gente tome essa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu amo porque esse apelo dele é individual. Ele falou para a igreja, mas agora ele fala aquele que tem ouvido. Aquele. É para cada um de nós. Se você tem ouvido, Deus está falando com você. Jesus está falando com você. Ouça. Tome uma posição. E ele dá uma promessa. Ao vencedor darei do maná escondido. E é uma promessa tripla à igreja aqui. E eu não me recordo que ele dá 3 promessas para todas as igrejas, mas para essa igreja ele faz 3 promessas. Ele fala que para o vencedor, aquele que realmente ouvir sua palavra e se desviar do mal e clamar pela ajuda dele e buscar o caminho dele, ele fala, ao vencedor darei do maná escondido. O maná escondido fala do pão vivo que desceu do céu, fala de relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Muitas vezes pode ser que nós nos sentimos longe do aconchego e da amizade, da intimidade do nosso Senhor. Mas se você hoje fala, Senhor, não, eu não estou cansado dessa vida de pecado, de erro, eu quero o Senhor. A promessa é para você. O Senhor, ele promete o maná escondido. A provisão. Muitas vezes as pessoas, elas entram em concessão porque elas querem ter uma provisão melhor. Muitas vezes elas se comprometem com o pecado para ter uma vantagem passageira nessa vida. Mas Jesus está falando, se você tiver a coragem de abrir mão disso para me buscar, eu vou prover o que você precisa. Você não precisa depender de homens, você não precisa depender de nada. O Senhor, ele é fiel para prover o que você verdadeiramente precisa. O maná fala de provisão de Deus. E você sabe onde foi guardado o maná? Num lugar guardado, escondido, dentro da Arca da Aliança, que fala da presença de Deus. Olha que tremendo, igreja. Ele contrasta o trono de Satanás com o trono de Deus. O lugar onde Satanás habita com a presença do próprio Deus. E ele está falando para aqueles... Desculpa. Ele está falando para o seu povo que mora nessa cidade, a sua igreja que mora numa cidade tão perversa, que é chamada e reconhecida como o lugar onde Satanás habita. E ele está falando, se você me seguir de todo o teu coração, eu te prometo a minha presença, eu te prometo um trono que é maior do que esse aí. Eu vou te fazer viver uma vida que é espiritual. Você vai voar com asas como águia. Você vai correr e não vai se cansar. Porque vai ser uma vida guiada pelo meu Espírito. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo, mas é promessa de Deus. Nós não precisamos nos agarrar a esse mundo, igreja. Esse mundo vai passar, esse mundo está passando. Jesus é real, a palavra é real. Tudo isso é real. Ele promete isso para nós. E ele continua, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa pedra branca, ela tem vários significados no mundo antigo. Eu listei alguns deles aqui para você. Deixa eu ver se está nesse próximo slide. Pode ser um ingresso para um banquete. Jesus tem um banquete para nós. Um sinal de amizade. Jesus quer essa intimidade para nós. Uma prova de ter sido contado. Você está no livro da vida de Deus. Um sinal de absolvição em um tribunal. Então não importa como você esteja, se você entrega o teu coração para Jesus, olha o que ele promete para você. Absolvição, libertação, cura, salvação. Amém?
coisas que só o Senhor pode nos dar. E eu fico maravilhado porque essa pedra branca, ela é ótima, né? Seja qual for o sentido que o Senhor, pode ser todos eles, né? Tudo faz sentido, né? Mas o mais poderoso ainda está no final do versículo, que diz aqui, ó, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então é como se o nome escrito, cravado na pedra, fosse mais valioso do que a própria pedra. Então essa pedra podia ser uma pedra brilhante, um diamante, não sei, né? No céu é cheio de ouro, de pedras preciosas, né? A pedra ela vai ser maravilhosa, a pedra ela é linda, mas o que dá a entender é que o nome cravado na pedra é mais precioso, é mais valioso do que a própria pedra. E diz para nós que ninguém sabe esse nome a não ser a pessoa que recebe a pedra. E sabe o que isso fala no meu coração, igreja? Isso fala sobre uma intimidade única, pessoal, que cada um de nós tem com Jesus Cristo. E eu creio que o nome que o Senhor tem reservado para mim e para você nessa pedra tem a ver com a nossa história com Ele. Tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Quando eu estava lendo isso, o que veio à minha mente é aquele filme, como que é? As Crônicas de Nárnia, sabe? Eu vou tentar ser bem rápido por causa da hora, mas estou acabando. As Crônicas de Nárnia, que quando termina, vocês vão se lembrar que ele fala, essa é a corajosa, esse é o... sei lá, o justo, né? E assim, de todos aqueles nomes que dá para... Alguém já viu Crônicas de Nárnia? Eu estou falando para as paredes. Ah, tá bom, obrigado. Se não assistiu, assista, é muito bom. E eu sei que ele vai dando um título, né, para cada um deles no final, e assim, um título que mais me quebra é o do Edmundo, que traiu todo mundo e recebeu de justo. Eu acho aquilo incrível. Porque, para mim, é como assim, no pior nome que eu vou ter diante de Deus é o de justo. Isso me quebra, porque é muita graça. É muita graça com as nossas vidas, não é? Mas eu creio, irmãos, eu creio que esse nome tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor, né? E eu fico imaginando, né? Deus, eu quero conhecer esse nome. Eu vou conhecer esse nome. E qual vai ser esse nome, né? Qual vai ser esse nome que cada um de nós vai ter? Porque essa certeza, essa promessa, é só para te dizer assim, ó, o teu nome já está inscrito, né? Você já tem a sua reserva, né? Você já tem a sua reserva celestial. Teu nome já está lá. É um novo nome, ninguém conhece, mas você vai saber. Quando você chegar lá, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Ai, Senhor, obrigado. Oh, Deus, Tu és tão vivo e tão real, Tu és tão verdadeiro e tão maior que nós. Senhor, é difícil falar de coisas tão grandes, Senhor. É difícil demais, Senhor, falar de coisas tão maior que nós. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá de poder contemplar, Deus, pela fé, a glória celestial, a grandeza de Deus, das coisas de Deus, Senhor, da certeza do céu, da certeza da Tua ressurreição, de que o Senhor é vivo, que o Senhor fala conosco, que o Senhor se revela para nós, que o Senhor se manifesta entre nós. Senhor, tudo isso é muito grande, Deus. E eu oro, Deus, que nessa noite, Deus, nessa noite tão especial, Deus, com os meus irmãos e as minhas irmãs que o Senhor trouxe, eu creio que não é por acaso, Deus, que cada um está aqui essa noite, que cada um venceu a preguiça, ou sei lá, os convites, ou sei lá, tantas coisas, Senhor, que poderia competir para que nós não estivéssemos reunidos no Teu nome para Te adorar, Deus. Ah, Deus, nós vivemos muitas vezes em meio a uma pedra, Senhor. Tantas coisas que tentam competir contigo, Senhor. Tantas coisas que roubam o nosso coração.
Tantas coisas, Senhor, que tentam nos afastar de Ti, Senhor. Mas essa noite a gente pede socorro, a gente pede ajuda. Essa noite a gente recebe da Tua parte, Deus, dessa palavra afiada de dois gumes, né, que penetra no mais profundo do nosso ser, que discerne as intenções do nosso coração. E nós queremos responder em fé, Senhor. Nós queremos responder, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, Senhor. Dissipa, Deus, toda aço, Deus, toda amarra, toda corrente, que se ouça o som das correntes sendo arrebentadas essa noite, que se ouça o som das correntes sendo destruídas essa noite, correntes enganosas, Senhor, correntes de Satanás, setas inflamadas, ó Deus, que tem permeado a mente, Deus, que tem criado fortaleza na mente de muitos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que essa noite caiam por terra toda a fortaleza de Satanás, Senhor. Que todas as mentes sejam libertas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que os corações sejam libertos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua igreja, Senhor, ela persevere. Que a Tua igreja, Senhor, te dê toda a honra e toda a glória. Que a Tua igreja não negocie com o pecado, não negocie, Deus, os manjares desse mundo. Não vale a pena. Nos ajuda a ser irrepreensível, Senhor. Nos ajuda a ser irrepreensível, Senhor. Nós oramos em fé. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.